Graça e paz, queridos irmãos. Bom que você está aqui para mais uma Escola Vida Plena, com essa disposição, essa alegria de juntos, diante da palavra poderosa do nosso Deus, nós estudarmos mais um pouco a respeito daquilo que Ele tem nos ministrado todo domingo neste lugar, na Escola Vida Plena. E como é bom poder ter esse privilégio, essa liberdade de estudar a palavra de Deus. Essa palavra preciosa que nos restaura, que nos cura, que nos liberta e que nos une aqui, neste lugar. Graças a Deus que o Senhor Jesus tem cuidado de cada um de nós. Graças a Deus que o Senhor Jesus tem socorrido cada um de nós. Graças a Deus porque o Senhor Jesus está presente entre nós. E através do doce Espírito Santo, ministra a sua palavra em nossos corações. Vamos começar a nossa Escola Vida Plena, a nossa aula de hoje, que nós vamos continuar falando sobre oração, mas o destaque hoje é o poder da oração. Conversamos na semana passada sobre oração, sobre os fundamentos da oração, e hoje nós queremos destacar o poder da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós devemos ser obedientes, determinados, perseverantes na nossa vida de oração, que é muito importante. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos neste lugar, na Tua presença. Pai, sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui em nós e neste ambiente, Senhor Deus, ministrando em cada coração, em cada vida. E nós somos, Senhor Deus, dependentes do Senhor. Fale conosco. Dirige os nossos corações, os nossos pensamentos para aquilo que o Senhor quer ministrar, falar a nós nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, cremos no poder da oração. Cremos que o Senhor se manifesta através da oração e no tempo de oração conosco. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor decidiu conversar conosco, manter um relacionamento próximo com cada um de nós. E é isso que nós queremos aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre a oração, estar na Tua presença, Te ouvir, falar com o Senhor. Ser dirigido, Senhor Deus, pelo Teu doce Espírito Santo. E assim nós oramos no poderoso nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Então nós podemos falar com Deus e Deus falar conosco. Podemos viver na presença de Deus e manifestar o poder dele. Então vamos, para nós começarmos, eu queria que os irmãos viessem a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo de número 5, o verso 13. Tiago 5, verso 13. Nos diz assim: entre vocês, a minha versão é NVI, tá? Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Olha aqui a orientação que nós recebemos. Que ele ore. Duas coisas que nós podemos aprender aqui. O doente deve orar
e quem está com doente também deve orar. Que ele ore. Essa versão diz assim: há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Que ele cante louvores. Há entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que este orem sobre ele e o unja com óleo, e este orem sobre ele e o unja com óleo, em nome do Senhor. Então, esse doente aqui está de uma forma que nem ele mesmo consegue orar. Podemos pensar assim. Então, tem que ter sempre alguém em oração por aqueles que não conseguem ou não podem orar. E tem aquele que pode orar, mesmo estando com dificuldade, aflito, ele pode orar, e devemos orar com ele também. Então, percebemos aqui que o poder da oração envolve tanto aquele que precisa da oração, como aquele que está orando. Porque há situações que é a oração que vai resolver. É a oração que vai resolver. Então, há uma ordenança, há um direcionamento para que busque resultados através da oração. Por quê? Porque ela tem poder para isso. Ela tem poder para isso. Aí diz assim, no verso 15: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Olha a dimensão do poder da fé. Não somente de curar o enfermo, levantá-lo, como também de perdoar os pecados. Porque a oração ela envolve confissão. E a confissão é um gesto, é um meio de oração. Então, nós podemos atribuir este poder à oração. Então, o que nós precisamos fazer? É entender o nosso papel. E aqui ele destaca no verso 17, Elias era um homem como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. E aqui nós temos o exemplo de Elias, um homem que orava. E a igreja deve aprender a desenvolver uma disciplina de oração. Você, na sua casa, deve aprender a desenvolver uma disciplina de oração. A oração não é para momentos difíceis, como nós estamos lendo aqui. A oração não é só para quando se está doente. A oração não é somente para quando estamos aflitos. Não, a oração é para todo o momento. Por quê? Porque também nós podemos orar de maneira preventiva, para que o mal não aconteça. Mas também nós podemos orar de uma maneira, de uma forma de agradecimento, de louvor a Deus, de exaltação a Deus. Então, há poder da oração, para que ela alcance todos os aspectos das nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas. Para assim, juntos, nós podermos também trazer um resultado maravilhoso da oração, que é nós podermos testemunhar. O poder do testemunho. O que a oração fez. Como a oração interviu. E a marca de uma igreja vitoriosa é uma igreja que ora. Uma igreja comprometida com a oração. Não somente na congregação, não somente nas reuniões de oração, mas nos lares, nas casas. A igreja que ora pelos seus vizinhos, que ora por seus familiares. Uma igreja que ora. Mas a igreja, para orar, ela tem que acreditar no poder e na eficácia da oração. E aqui ele deixa bem claro, a oração fervorosa.
Romanos 12, 11 e 12 diz assim, Romanos 12, 11 e 12. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Veja bem, como a oração ela é aplicada na nossa forma de agir. O poder da oração na nossa forma de agir, na nossa forma de enfrentarmos as situações difíceis. Ele está dizendo para nós sermos fervorosos no Espírito. Como manter um espírito fervoroso sem uma vida de adoração? Ou seja, o espírito ativo, participante, um espírito envolvente, sem uma vida de oração. Primeiro, o aspecto da oração é importante. O poder da oração, ele vai influenciar na harmonia da igreja, na harmonia entre os irmãos, na liberdade entre os irmãos, de poder se aproximar do outro e orar pelo outro, tocar no outro, abraçar o outro. Vai ser fervorosos no aspecto de visitar o irmão na casa dele, ir lá na casa dele orar com ele. Então, esse poder da oração na comunhão da igreja, na participação da vida da igreja, não somente nas quatro paredes, mas fora. Então, nós precisamos buscar desenvolver a oração visando esse poder. As multidões acompanhavam Jesus para ver o quê? O resultado do poder dele. Para ver os milagres. Para ver os grandes feitos, as maravilhas de Jesus. Interessante que, em alguns momentos, Jesus não fazia nada, eles ficavam assim meio que decepcionados. Ele não vai fazer de novo? Aí Jesus fala, vocês me procuram por causa do quê? Por causa do pão. Por causa dos milagres. Por causa das maravilhas. Interessante, queridos, que nós, através da oração, nós podemos buscar a Jesus pelo que Ele é. A oração, você pode buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, não por aquilo que precisamos, não, por quem Ele é. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, e nós estamos na presença dEle. Mas também a oração vai nos empoderar para realizarmos os feitos de Jesus, a obra de Jesus. A oração vai trazer isso sobre nós. Por quê? Ele está dizendo, sede paciente na tribulação. Porque ela vai chegar. Eu me recordo aqui do apóstolo Paulo, se eu não me engano, Atos 28 ou 27, na viagem de Paulo, que ele fala que o tempo estava difícil, que a viagem poderia trazer danos, e os líderes, o capitão do navio, não deram crédito a Paulo. E eles embarcaram, e houve uma grande tempestade, e eles ficaram todos com muito medo, desesperados. Mas Paulo, que orava, que tinha uma direção de Deus para aquele momento, uma palavra de Deus naquele momento, ele fala assim, fique calmos. Ninguém vai se perder, exceto a parte material do navio. Mas ninguém vai se perder. Quando tem alguém em meio às tempestades da vida, em meio às tribulações, que ouve Deus, tem esse tipo de respostas. Tem esse tipo de respostas que cada um de nós precisamos. Tem uma direção que não é humana, mas alguém se conectou com o céu, alguém se conectou com Deus e pôde trazer
uma resposta do alto. Então, querida, é importante você ter amigos, irmãos que orem com você e por você. E que você também tenha pessoas que você ore com elas, por elas, constantemente. Para que nós possamos ter na oração, na vida de oração, esse mecanismo de aproximação um dos outros. Nós possamos cuidar do nosso irmão através da oração. Preste bem atenção nisso. E a última palavra que ele coloca aqui em Romanos 12, o qual nós estamos lendo, perseverai na oração. Às vezes, nós corremos para os médicos e vamos lá, estamos com dor, vamos lá. Aí depois a dor passa, a gente está tranquilo. Não precisa mais. Não precisa mais do médico, mas precisa continuar cuidando do corpo, da saúde. Assim é comigo, com cada um de nós. Com cada um de nós. Todo o processo da nossa vida, ele é contínuo em relação ao que Deus tem para cada um de nós. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você tem uma aliança com Ele, você entrou em um processo contínuo no seu relacionamento com Ele, na sua vida com Ele de adoração e de serviço a Ele. Amém? Então, olha só, queridos. Se você ora, a sua vida muda. Se você desenvolver uma vida de oração, a sua vida muda. A sua vida muda. E essa frase é uma frase antiga do pastor Sebastião, que ele sempre dizia, se você orar, a sua vida vai mudar. Ele sempre dizia essa frase, sempre nos incentivava a orar com essa frase. Tá? E é verdade, isso se torna uma realidade em nossas vidas. Vai chegar ao ponto de você não conseguir fazer nada sem orar primeiro. Porque a sua vida está sujeita, submissa a Deus. A palavra de Deus diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque uma pessoa que ouve a Deus, ela vai enfrentar o dia mau, ela vai enfrentar tribulações e ela vai ter resposta. Presta bem atenção aqui. Quando Jesus ia começar o ministério dele, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Ele estava em oração. Ele estava jejuando, ele estava buscando a Deus. Mas a primeira pessoa que se coloca diante dele é Satanás. E o que ele orava, o que ele estudava, o que ele conhecia da palavra de Deus, ele usou. Interessante, Jesus estava orando, jejuando. Mesmo assim, o infeliz do Satanás foi lá perturbar ele. Agora, imagine o cristão que não ora, que não busca. Você acha que o inimigo não vai lá? Não vai perturbar? Vai. Mas ele vai encontrar um cristão totalmente fragilizado. Vai encontrar um cristão totalmente fragilizado. Mas hoje nós somos desafiados a levantar, a se posicionar, crendo no poder da oração, que a nossa luta, as nossas dificuldades serão vencidas porque nós cremos no poder da oração. Porque nós temos a oração tanto para resolver as questões, as dificuldades, como para nos fortalecer. E quando você está fortalecido, você não teme. Às vezes nós estamos tão fortalecidos que nós queremos ir para o confronto.
Porque nós queremos ver, obter e declarar a nossa vitória. Então, quando aquele acidente aconteceu naquela viagem de Paulo, que ele foi parar em Malta, ele já está assim, não, estamos tranquilos. Ninguém vai morrer. Houve desespero, o navio se perdeu, mas ninguém morreu. Porque houve uma pessoa que ouviu os céus, que ouviu Deus. E trouxe uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, para outras pessoas que não ouviram. Então, nós temos esse poder. A oração te coloca num lugar de intercessor. Você vai ser promovido. Quem ora tem promoção. Você não vai gritar mais, não vai proclamar mais somente as suas vitórias, as suas conquistas, mas você vai proclamar as vitórias das pessoas pelas quais você intercedeu. Poder da oração. Poderia contar para vocês aqui inúmeros casos. Porque nós precisamos, queridos, antes de orar, crer no poder da oração. Porque isso que vai motivar você a perseverar, a se manter no lugar. A oração não é somente para a gente sentir o fogo do Espírito Santo. Ai, que bom estar aqui, está queimando, está queimando. Ótimo. Mas não é isso. Ela tem um propósito de levar você a viver uma vida plena no seu relacionamento com o Senhor. Uma vida de intimidade, de poder com o Senhor. Olha só o que nos diz o Salmo de número 66, 18. Pode colocar para nós, tá? Mas isso acontece quando nós falamos de maneira sincera. Tá? O que ele diz? Ele diz assim, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Veja bem, se eu acalentasse o pecado, se eu guardasse o pecado, se eu me acostumasse com o pecado, e às vezes até passar a amar o pecado, que é coisa de que quem conhece a Jesus não tem mais amor ao pecado, prazer no pecado. Mas, mesmo assim, o cristão pode pecar. Mas ele não pode guardar esse pecado. Lembra que quando nós falamos que a oração ela nos revela poder e nós precisamos confessar os nossos pecados? Por quê? Porque Elias, quando fala de Elias, Elias era consciente do seu pecado, mas ele estava consciente do pecado que a nação estava vivendo. Então, o Elias ele vem para denunciar o pecado da nação de Israel, denunciar o pecado de Acabe. Ele vem denunciar. E ele coloca ali o que ele recebeu de Deus. A palavra que ele recebeu de Deus. O quanto aquela vida de pecado estava impedindo de Deus abençoar a nação. Então, ele torna algo que estava oculto, ele traz para a luz. Olha, enquanto vocês continuar vivendo essa vida de pecado, eu vou orar. E não vai chover. Aí depois que houve o confronto, que houve a revelação, a confissão de pecados, ele orou e a chuva voltou. Mas eles foram levados a um lugar de confissão, um lugar de confronto. E às vezes a oração ela tem o poder de nos colocar
diante de Deus e diante do mundo, em uma posição clara, com uma palavra verdadeira, direcionada, para que o poder do Espírito Santo se manifeste através de nós. Então, o que o salmista coloca aqui? Que o pecado, a não confissão do pecado é um impeditivo na eficácia, no poder das nossas orações. Ele coloca isso. Mas, quando confessamos, quando abandonamos, nós estamos preparados para viver uma vida de poder na oração. E a nossa comunicação com o Senhor está liberada. Então, o que me aproxima de Deus? As nossas necessidades. Preciso do Senhor. Não consigo viver sem Ti. O meu pecado me separa do Senhor. E eu tenho que abrir mão do meu pecado porque eu amo a presença do Senhor. Então, o poder da oração tem o poder de nos purificar, de nos limpar, de nos purificar de maneira completa e total, para que nós possamos viver e estar na presença do Senhor. E na presença do Senhor, realizar a obra do Senhor. Entende isso, queridos? E é isso que nós devemos fazer. Porque muitas das vezes nós fazemos coisas para Deus porque nós aprendemos a fazer. Sabemos pregar, sabemos cantar, sabemos orar, sabemos. Mas a eficácia não está nisso, em saber fazer. A eficácia está como fazemos. A eficácia está em como fazemos. De que maneira fazemos. Porque cantar, orar, muitas das vezes, pessoas que não conhecem Jesus estão fazendo. Mas como estão fazendo? Por que estão fazendo? Essa deve ser a nossa reflexão em relação ao poder da oração. Tem momentos que o poder da oração, ou o poder na oração, eles são imediatos. Tá? Segundo livro de Reis, no capítulo 6, 17, vai nos contar a experiência do jovem, o ajudante de Eliseu. Segundo livro dos Reis, 6, 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Por que Eliseu disse isso? Eliseu orou para quê? Para que ele visse? Não. Ele orou para que o moço visse aquilo que ele tinha certeza. Então, a minha certeza, as minhas convicções, vai me colocar numa posição diferente da pessoa que não vê, que não enxerga, que não crê, como eu, como você. Então, ali ele exerce o quê? O poder de mudar uma situação. Abra os olhos do moço, para que a certeza que eu tenho, ele possa ver. Ele não pediu para colocar fé no moço. Que ele tenha a mesma fé, a mesma certeza que eu tenho. Não, abras os olhos. Abra. E o Senhor abriu a visão do moço. Abra a visão.
abra a visão. Que hoje a sua oração possa levar outras pessoas a ver o que você está vendo. E é isso que eu preciso desenvolver. É isso que eu preciso buscar. Você já viveu uma experiência desse tipo? De orar e receber imediatamente uma resposta? Com certeza você já recebeu. Mas também teve momento que a resposta não foi para aquele momento. Ela demorou alguns dias. Lembro do fato também de quando Lázaro morreu. E as irmãs, manda chamar Jesus imediatamente. Porque eles, aquela família, já haviam experimentado do poder sobrenatural de Jesus. Manda chamar Jesus, vai. Eles não oraram. O texto não fala que eles buscaram em oração. O texto não fala que eles oraram por Lázaro. Não fala. E quando Jesus, ele recebe aquela mensagem, ele espera um pouco mais. Ele demora um pouco mais, ele vai atender todas as pessoas. E acontecem alguns milagres no caminho, até chegar na casa de Lázaro. E ali já se passava o tempo, os 3 dias da morte de Lázaro, e Jesus vai lá e opera o grande milagre. Lázaro é ressuscitado. Mas o que acontece na conversa? Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. É verdade. É verdade, se Jesus estivesse ali, não teria acontecido. Mas era para acontecer, querido. Então, tem coisas que vão acontecer para que o milagre venha depois. Tem coisas que vão precisar acontecer. E nós, como pessoas que buscam a oração, que desenvolvem uma vida de oração, nós vamos precisar ter discernimento da forma com que Deus quer agir. Era para acontecer, era para que Lázaro viesse a morrer. Não era para Jesus impedir a morte de Lázaro. Pelo contrário. Tanto que ele fala que aquilo aconteceu para glória de Deus. Então, são esses aspectos da vida de oração, do poder da oração que nós precisamos discernir. Porque senão nós vamos desfalecer. Ah, não aconteceu do meu jeito, não aconteceu no tempo, não aconteceu. E agora? Estamos todos perdidos. Ó céu, ó terra. Não é isso? Vamos ficar assim. Mas o poder da oração, ela nos coloca num caminho de descobrirmos os segredos de Deus. Poder da oração. Aí quando Jesus chega e ressuscita Lázaro, que festa, que alegria. Que festa, que alegria. Porque essas pessoas não estavam quando Jesus ressuscitou a menina. Algumas dessas pessoas não estavam quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Algumas dessas pessoas estavam também. Mas depois de 3 dias, só quem poderia fazer aquilo seria uma pessoa como Deus. Tem coisas na sua vida que vão passar 2 dias, 3 dias, 4, 1 mês talvez,
E você vai dizer assim: só Deus pode fazer. Se só Deus pode fazer, só você pode orar por isso. Entendeu? Que a dificuldade nos coloca em uma posição que você não pode sair dela. O desafio da oração vai te colocar nessa posição. Eu não posso sair daqui. Eu tenho que ficar perseverando na oração, no meu propósito, na minha busca, todos os dias. Eu não posso sair daqui. Isso se chama posicionamento e perseverança. Uma resposta imediata. Então vamos lá, Romanos 8, 26 e 27. Então, quando oramos, tem algumas coisas que nós precisamos observar na eficácia e no poder da oração. Então, vamos destacar aqui a primeira. Romanos 8, 26 e 27. Nos diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, no seu momento de oração, é um momento seu de um encontro com o Espírito Santo. É um momento seu de um encontro pessoal com o Espírito Santo. Então, quando você está lá no seu momento de oração, entenda que o Espírito Santo está trabalhando com você e por você. Em seu momento de oração, em seu momento de busca. E ele está ali intercedendo. E interessante também que a palavra de Deus nos afirma que Jesus está onde? À direita do Pai, intercedendo por nós. Querido, segura aí. Você está aqui agora orando. O Espírito Santo está aqui contigo. Você está aqui orando, o Espírito Santo está contigo, orando com você, te empoderando naquele momento de oração. E você tem Jesus à direita do Pai também, intercedendo por você. Ah, querido, tem que acontecer alguma coisa. Por favor. Se o Espírito Santo está intercedendo por você, se Jesus está intercedendo por você, tem que estar acontecendo alguma coisa. É quando eu e você devemos entender que Deus nunca perde o controle, nem de nós, nem do céu e nem das circunstâncias. Esse é o poder da oração. Essa é a eficácia da oração. É na presença de quem estamos e quem está orando conosco e quem está intercedendo por nós. Mas o que nós lemos no versículo anterior? É que nós precisamos estar com o coração puro, com a vida quebrantada diante dele. Não pode haver pecado guardado em meu coração. Então, enquanto você está orando, você está sendo tratado por Deus, sendo tratado pelo Espírito Santo e sendo fortalecido. O Espírito, porque ele diz assim que nós não sabemos como orar. Se nós, e às vezes, vai aqui esse aqui é um meio para nós fixarmos. E às vezes nós achamos que sabemos alguma coisa, né? Às vezes nós achamos que sabemos cantar.
nós sabemos tocar, nós sabemos pregar, nós sabemos ensinar. Não sabemos, querido. Os músicos estão aqui. Imagine um anjo cantando, um anjo mesmo, cantando. Imagine um anjo tocando. A perfeição. Porque em nós não há perfeição. Porque há pecado. E esse pecado precisa ser confessado. Para que haja eficácia, poder na oração. É a consciência, Senhor, eu estou aqui em Tua presença, eu estou quebrado, eu estou triste, mas eu sei que o poder do Senhor opera na minha fraqueza. É essa fraqueza que Ele está falando. Então, quando Ele fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, as mesmas fraquezas que nós, e ele orou, e Deus ouviu, o que eu devo fazer? É reconhecer minha fraqueza, reconhecer minha dependência do Senhor, e continuar orando e buscando, porque Deus ouvirá a minha oração, porque o Espírito Santo está intercedendo por mim, e comigo, por mim e comigo. A ação do Espírito Santo não anula a sua ação, a nossa ação. E Jesus está à direita do Pai também intercedendo. Deus ouve. Como Deus vai responder e agir, não sabemos. Mas que Deus ouve, ouve. E aqui, o Eliseu pediu para que os olhos do menino fossem abertos. E Deus ouviu imediatamente. Elias pediu para que não chovesse, né, segundo a palavra de Deus, e não choveu. Quando ele orou para que a chuva voltasse, a chuva voltou. Poder da oração. Vamos lá, Efésios 3:20. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Poder de quem? Dele. Que atua em quem? Em nós. A oração vai colocar você como canal do poder de Deus. Então, creia, se você for orar por uma pessoa, creia que o Espírito Santo vai usar você como canal para abençoar aquela pessoa. Senhor, cure ela, abençoe a vida dela e faça isso por ela. Senhor, nos abençoe para que a dor do meu irmão saia agora em nome de Jesus. Nos abençoe com teu poder, para que a doença, a dificuldade do meu irmão saia agora em nome de Jesus. Não vai saltar por você, vai passar por você o poder. Você é canal. O Espírito de Deus abençoa a vida de pessoas através de pessoas. Por isso que nós anunciamos o Evangelho, por isso que nós pregamos o Evangelho. Por isso que a igreja está aqui. E é você, é cada um de nós. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. O meu Deus, o Deus de quem? O meu Deus, o seu Deus, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quem está intercedendo por nós? Jesus. Então a oração é assim: Deus ouve, Jesus
aceita essa oração. O Espírito Santo está aqui intercedendo por nós, orando por nós e conosco. Está orando por nós e conosco, juntos. Tá? Ele está junto com você. Então, ele vai orando. E você vai orando. A oração tem o poder da comunhão com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus. E está ligando você à pessoa que você está intercedendo. E aí a palavra de Deus que Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses, no 4:6, diz assim, Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Hebreus 4:19. Hebreus 4:19. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É assim que nós devemos caminhar e proceder. Que Deus nos abençoe a entender as exigências da oração, do poder manifesto da oração. A oração tem poder. Há poder na sua oração. Para nós terminarmos, João 14, 13 e 14. João capítulo 14, versos 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo está com você. Jesus está à direita do Pai intercedendo. E o Pai está ouvindo. É impossível. Há poder na oração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós, como igreja do Senhor, estamos, Senhor Deus, nos despertando para uma vida poderosa de oração. Pai, cremos que o Senhor tem ouvido as orações deste lugar. E nós aqui confessamos a nossa total dependência do Senhor. Perdoa os nossos pecados, limpa, Senhor Deus, os nossos corações para estar em Tua presença. E em Tua presença, Senhor Deus, desenvolvermos a oração, os aspectos, Senhor Deus, da vida de oração. Não somente quando estamos necessitados, não, Senhor Deus, em todo o tempo. Não somente por nós, mas pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelas pessoas, pelo mundo, Senhor Deus, que o Senhor quer salvar. Pai, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor Deus, e venha, Senhor Deus, se revelar a nós em nossos encontros de oração com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Assim nós oramos, crendo no que temos estudado, no que temos ouvido do Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Até a próxima semana, no mais um encontro Vida Plena, aqui neste horário. Que Deus a todos abençoe. Amém?